Boa tarde, alunos do 7º ano da Escola Dualdo Gomes. Eu sou a professora Vanessa, de Língua Portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto que nós já iniciamos nas aulas anteriores. O adjetivo, a classe gramatical adjetivo. Hoje nós trabalharemos mais uma flexão do adjetivo. Nós vimos que o adjetivo ele sofre flexão de gênero, de número e de grau. Nas aulas anteriores nós já vimos as flexões de gênero, masculino e feminino, e as flexões de número, singular e plural. Hoje trabalharemos a flexão de grau, o grau dos adjetivos. Para isso vamos fazer a leitura da definição do adjetivo para nós relembrarmos. O adjetivo é a classe gramatical variável, vou sempre tocar nesta tecla, variável, que atribui características ao substantivo, ou seja, ele indica suas qualidades, defeitos e estados. Por que variável? Variável é aquilo que varia, é aquilo que muda. O adjetivo ele é variável porque ele vai mudar para se adequar ao substantivo ao qual ele está se referindo, dando características. Então, o adjetivo é a classe gramatical que dá características, sejam elas características boas ou ruins, mas dá características. O grau dos adjetivos são comparativo ou superlativo. Basicamente esses dois. Aí tem as subdivisões e nós veremos adiante. Eles são utilizados para fazer comparações ou elevar as características atribuídas ao substantivo. Exemplo, este filme é melhor do que o que assistimos na semana passada. Esse é um grau comparativo, melhor do que. E o segundo exemplo, este filme é muito bom. Esse grau é o grau superlativo, ele está elevando as características atribuídas ao substantivo filme. O grau comparativo, eles são divididos em três: o grau comparativo de igualdade, de superioridade e o de inferioridade. Vejamos cada um individualmente. O grau comparativo de igualdade a receita é tão saborosa quanto a sua. Observe que eu vou comparar dois elementos, né? Porque para comparar só dá para ser de dois. Comparar de maneira igual. Grau comparativo de igualdade. Eu estou comparando de maneira igual, né? É tão saborosa quanto a sua. As duas são iguais, as duas são igualmente saborosas. O grau comparativo de superioridade. Opa, vou comparar, só que um vai ser superior ao outro. A receita dela é mais saborosa do que a sua. Eu comparei as duas receitas, onde uma é mais do que a outra. E o grau comparativo de inferioridade. A receita dela é menos saborosa do que a sua. Comparei as duas receitas, onde uma é menos saborosa que a outra. Então, no grau comparativo de igualdade, eu vou usar as palavras tão quanto. De superioridade, mais do que. E o de inferioridade, menos do que. O grau superlativo absoluto. O grau superlativo absoluto do adjetivo, ele acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. E ele pode ocorrer de dois modos. O grau superlativo absoluto, ele pode ser sintético ou analítico. Quando é que ele será sintético? Quando ele formasse normalmente por meio das terminações íssimo, ílimo e érrimo. Exemplos: dificílimo, belíssima, paupérrimo, tá? Então, quando for composto só por uma palavra e com essa terminação, íssimo, ílimo ou érrimo,
esse grau superlativo absoluto, ele é chamado de sintético. E o analítico? O analítico, ele é formado por duas palavras, ele é formado com a ajuda de um advérbio. Forma-se normalmente com o auxílio de um advérbio de intensidade. Exemplo, muito bonita, muito bonita, bastante alegre, pouco agitado. Então, nós observamos que o sintético é uma única palavra, com acréscimo, dificílimo, e o analítico são duas palavras, muito difícil. O grau superlativo. O grau superlativo do adjetivo, ele intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou de inferioridade. Observe, não é igual ao grau comparativo que nós vimos ali há pouco. O grau comparativo, eu vou comparar dois seres, dois elementos, dois objetos. O grau comparativo que tem de igualdade, inferioridade e superioridade, aqui não. O grau superlativo, ele só tem duas divisões. Ou é de superioridade ou é de inferioridade. Eu não tenho de igualdade porque eu não estou comparando. Não estou comparando. O de superioridade, ela é a mais alta de todas. Observe que eu não estou comparando. Eu estou dizendo que ela, dentre todas, é a mais alta. O de inferioridade, ela é a menos alta de todas. Da mesma forma, não estou comparando. Eu estou dizendo que ela é a menos alta. Menos inferioridade, mas mais superioridade.